Contudo, talvez uma das respostas mais cruéis e difícil de lidar é você ouvir: eu não te amo mais. Se tratando de alguém que talvez você tanto dedicou amor e você esperava ser amado. O amor, a linguagem do amor é diversa, ela não se resume apenas à palavra. O amor ele é abrangente, o amor é o argumento final. O amor, por exemplo, se esconde de trás de um não. E os pais sabem muito bem disso quando diz um não ao seu filho. Você consegue decifrar o amor na face de uma pessoa. Por tantas vezes Jesus demonstrou o amor apenas ao olhar para um ser humano. Você consegue compreender o amor, por exemplo, nas atitudes, no comportamento, nas escolhas de cada pessoa. Ali você consegue perceber o amor. No entanto, o amor ele é demonstrado. O maior de todos os mandamentos não é só o amor, mas é o amor para Deus. A palavra de Deus diz em Mateus 22, do versículo 36 em diante, vai dizer assim: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento que existe. Então notem bem, às vezes as pessoas romantizam o amor dizendo: o maior mandamento é o amor. Não, o maior mandamento é o amor a Deus. Esse amor tem um endereço a uma pessoa e é a Deus, ele é destinado ao nosso Deus. Deixar de amar a Deus é o mais grave de todos os mandamentos. Algumas pessoas falam assim: o meu amor a Jesus se esfriou e eu tenho falhado. Não, você não tem falhado, você tem pecado, você está caído, porque não amar a Deus é pecar contra Deus. Jesus acionou uma sirene dizendo: uma das realidades do fim, vocês vão entender que o fim está se aproximando, é quando o pecado se multiplicar e o amor de muitos se esfriar. Mateus 24, 12. Olha que interessante, Jesus está dizendo que o amor de muitos se esfriará. Então ele está nos mostrando que há uma temperatura para esse amor. E o amor do cristão para Deus, ele tem uma temperatura exata. Não pode se esfriar, não pode ser frio, mas a Bíblia também diz que não pode ser morno. Em Apocalipse 3, eu acredito que os meninos estão... Isso, obrigado, Sami. No versículo 15 em diante, vai dizer assim: Jesus dizendo a uma igreja, a pessoas como a mim e você: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria se fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio ou quente, estou a ponto de vomitar-lo da minha boca. O que seria ser morno? O próprio texto vai dizer: conheço as suas obras. O que são obras? Aquilo que eu e você fazemos. Então está dizendo, aquilo que eu e você fazemos, se estiver na temperatura morna, Deus recusa. Não pode estar na temperatura morna. O que é algo morno? É algo indefinido. Você não sabe se é quente, o próprio texto diz, ou frio. Às vezes você acha que é quente, às vezes você acha que é frio. Então fazer algo numa temperatura morna não é agradável. A nossa intensidade em amar a Deus, se não for na medida certa, causa náuseas em Jesus, porque ele diz: estou a ponto de vomitar. Então muitas vezes você não pode fazer qualquer coisa e demonstrar o seu amor de qualquer maneira a Deus, mas esse amor tem que ser correto, do jeito que Deus espera, e tem que ser um amor total, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse amor é comparado a uma chama, precisa estar quente, vivo e vibrante. Imagine que a minha esposa Camila venha fazer um diagnóstico do meu amor para com ela, e ela começa a perceber as minhas atitudes, o meu jeito de ser, o meu jeito de comportar com ela, e ela fala: Igor, você me ama? Talvez essa seja uma pergunta difícil de a gente ouvir, e eu gaguejar e começar a dar desculpa: mas Camila, os meus amigos não amam as esposas deles, eles tratam as esposas deles assim, aonde eu trabalho isso é normal, lá e fora é assim. Ela tem todo o direito de dizer para mim o seguinte: não importa o que eles fazem. Essa pergunta é para você, você não pode dar desculpa. Então, irmãos, o amor ele é intransferível.
Um dia que você estiver diante de Jesus, você pode dar o que for de desculpa, mas a minha igreja, o meu irmão, ele fez isso, aquilo, estava assim. Ele vai dizer: não, essa pergunta é entre eu e você. E o seu amor para comigo? E por que a Camila fez essa pergunta se eu a amava? Será que eu deixei algum ponto de interrogação no coração dela? Certamente. E como ela começou a perceber isso? Os sinais. Talvez eu não converso mais com ela como eu conversava antes. De falar, contar as minhas lutas, as minhas dificuldades, falar para ela os meus sonhos, os meus desejos, pedir para ela opinião e oração. Talvez eu não passe mais tempo com ela, não falando, vamos jantar nós dois, vamos passear, vamos fazer alguma viagem, vamos fazer alguma coisa entre nós. Talvez ela não ouve mais de mim que eu a amo, que ela é a pessoa mais linda que eu conheci, que eu gosto de estar ao lado dela e que estar próximo dela traz sentido à minha vida. E aí coisas começaram a ocupar o lugar dela, e eu comecei a dar sinais para ela. E eu acredito que uma vez, em uma pregação aqui, eu fiz essa pergunta: se você quiser descobrir se eu amo Camila, o que você faria de pergunta para mim? E eu lembro que alguns irmãos fizeram diversas perguntas. Mas eu digo a vocês, se nós mudarmos isso para o nosso relacionamento com Jesus, e falar assim: como que está a tua intensidade no amor a Jesus? Quanto tempo você passa com Ele? Você ainda conversa com Ele? Ele é a pessoa mais importante da sua vida? Coisa substituir o lugar dele? Nós conseguimos perceber nos sinais se ainda o amamos. E agora eu queria pedir para você fazer algo. Esqueça que você está numa igreja, que você pertence a uma igreja, a uma denominação específica como a Batista Renovada, que você tem irmãos ou outras pessoas. Agora é entre você e Jesus. Como está o seu amor para Jesus? E saiba, não comece a gaguejar, não comece a dizer assim, mas, não, é a sua resposta para com Ele. Eu não estou falando de uma religião, de um prédio, de paredes, eu estou falando de uma pessoa, a pessoa mais importante da nossa vida, a realidade mais importante que Deus nos ofereceu de se relacionar com Ele. Como que está essa intensidade? Se nós medirmos esse amor, que temperatura vai estar? Ainda vivo? Ainda vibrante? Ainda real? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em João 21. Existem perguntas que nós não transferimos para o outro, e essa é uma. E a mensagem de hoje é: você me ama? Eu recebi a direção de Deus para ministrar essa mensagem. Quando eu saio, faço algumas viagens, tipo, o dia que eu fui buscar o Dirceuzinho em Rio Preto, eu fui orando aqui lá e eu falei: Deus, confirma algo ao meu coração. E Deus foi confirmando no meu coração algumas coisas que eu vou em oração. Eu não sei se você, esse dia vou falar uma coisa que tem nada a ver aqui. Eu estava indo em Votuporanga, aí eu fui daqui lá, cá, e eu tive umas últimas visitações de Deus, assim, impressionante no carro, que eu chorava igual criança, e eu percebi assim que os caminhoneiros passavam, porque mais alto, e eu chorando, eu falei: esse cara deve estar falando, esse rapaz a mulher dele deve ter abandonado ele, tipo assim, né? Ele está chorando. Aí eu falei assim: nossa Deus, que coisa impressionante. E eu, falando com Deus, Ele confirmou meu coração. Porque, irmãos, às vezes eu começo a conversar com algumas pessoas e a gente tem a expertise de transferir sempre responsabilidade para o outro. Como é que está o seu amor para com Jesus? Aí ele fala assim: mas a nossa igreja, Igor. Eu falo: esquece a igreja, é você e Jesus. Não, mas o irmão, Igor, você, tá tudo bem, eu sou imperfeito, incompleto, mas o seu amor para Jesus. E aí eu fui meditando exatamente sobre isso. João 21 veio como texto de confirmação, e eu lembrei disso. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Olha só, estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram
coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito e pegarão. Fizeram assim, e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixe que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro na qual havia um peixe e pão. Jesus disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes, e no entanto a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhe serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, olha que interessante esse diálogo. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu te amo. Então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide das minhas ovelhas. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: então alimente as minhas ovelhas. Até aí. Jesus foi tirar prova do amor que Pedro tinha por ele. Jesus havia amado tanto Pedro que o escolheu para ser seu discípulo. E Pedro se tornou um dos amigos mais próximos de Jesus. Caminhou, viu tantas coisas extraordinárias. Mas em um dado momento o amor de Pedro se foi esvaindo e fracassando. E ele o negou por 3 vezes e desistiu de ser um discípulo. E mesmo assim Jesus vai ao encontro de Pedro nesse momento para perguntar: você me ama? O que está acontecendo nesse momento? Aqui está no final da história da vida de Pedro. Mas como tudo começou? Tudo começou quando Pedro, depois de uma noite frustrada de pesca, ter trabalhado no turno da noite e nada ter pescado, ao voltar frustrado para a orla da praia, está lavando as redes, Jesus aparece para Pedro e pega o barco de Pedro e fala: não tem como você afastar um pouco, alguns metros da água para mim anunciar a mensagem? Se você quiser conferir isso na Bíblia, abre em Lucas 5, fazendo um favor. Caso contrário, nós vamos ler por aqui também. E Jesus pede o barco de Pedro emprestado. E Pedro vem de uma pesca frustrada. E uma pesca frustrada para um trabalhador, igual Pedro era, ele não era um pescador de hobby, ele era um trabalhador da pesca. Ele tirava o seu sustento, ia voltar para sua casa de maneira exaustiva e não ter dinheiro para aquele dia. O texto de Lucas 5 diz assim: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, que é o mesmo Tiberíades, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia haviam 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vai para um pouco mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos dura a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos seus companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor,
Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens ou de gente. Jesus chamou Pedro para ser pescador de gente, e foi isso que Pedro se tornou, um pescador de gente. Ele se tornou um discípulo de Jesus, ele começou a seguir Jesus por onde Jesus fosse, e ele começou a ver e a viver as experiências com o próprio Deus, e ele percebia que cada experiência que ele vivia com Deus, essas experiências o impulsionava para as pessoas, porque Jesus veio ao mundo enviado por Deus para alcançar e salvar as pessoas. Então a maneira dele amar a Deus era também ele amar as pessoas, e o amor que ele deveria demonstrar a Deus estava ligado inteiramente a amar as pessoas. Aqui também se concentra o propósito da nossa vida. Deus, independente de que você faz, chamou você também para ser pescador de gente. Todos nós, discípulos de Jesus, somos chamados a sermos pescadores de gente. Você pode ser um profissional liberal, um professor, um educador, você pode ser um estudante, você pode ser uma dona de casa, você pode ser um comerciante, você pode ser um empresário. Você foi chamado para ser um pescador de gente. O seu trabalho, o que você existe, se você ama a Deus, isso impulsionará você também a amar e servir a pessoas. Tudo ia muito bem na vida de Pedro, até chegar o momento mais difícil da vida de todos os discípulos, o momento mais decisivo, que era a crucificação. É quando eu e vocês somos expostos à cruz, porque a cruz põe um ponto final na nossa vida. A cruz de Jesus põe ali um recomeço. Nós deixamos de existir por nós mesmos para existirmos para Jesus. Então o momento da crucificação era o momento mais decisivo para a vida de Pedro. Por quê? O seu amor seria colocado à prova. E o que acontece no momento da crucificação? Nós vamos perceber que Pedro vai fracassar terrivelmente na prova do seu amor para com Jesus. O momento da crucificação, esse momento decisivo, acontece também na minha e na sua vida, inclusive para nós. E quando isso acontece? Quando o nosso amor para com Deus é exposto à cruz, se nós amamos mesmo a Jesus, nós vamos também tomar a nossa cruz e continuar seguindo. Mas se nós dissermos não, ali nós também fracassamos. Todas as vezes que nós recuamos, desistimos e esquecemos, nós estamos negando ao nosso Senhor. Pedro, diante desse momento da cruz, ele percebeu que custaria a vida. Pedro percebeu que diante dos desafios que Jesus estava enfrentando, dos ataques, afirmar que ele era um discípulo de Jesus custaria alto. E até mesmo quando os princípios do mundo ali, quando o mundo todo odiava Jesus porque queria crucificá-lo, ele deveria confessar diante de todos que amava Jesus. Isso acontece também com a nossa vida, sabe como? Quando nós estamos diante de escolhas e precisamos tomá-las, e nós somos colocados entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Quando eu e você escolhemos a nossa vontade, nós fracassamos terrivelmente em demonstrar nosso amor para com Jesus. Mas quando nós escolhemos a vontade de Deus, nós estamos amando a Ele, podendo afirmar: não, eu não posso fazer isso porque eu sou um discípulo de Jesus. Pedro, quando estava ali na casa dos sumos sacerdotes, nós sabemos a trajetória até a crucificação. Alguns perguntaram: você também é um destes? Em algumas traduções diz: você é um dos tais, você é um desses? E ele diz: não, eu não sou um dos discípulos. Muitas vezes ali ele percebeu que o ódio das pessoas para com Jesus estava latente, mas era a hora de Pedro demonstrar o amor para com Jesus. E muitas vezes, meus irmãos, o mundo odeia Jesus, odeia no seu jeito, nas suas escolhas, nos seus valores, nos seus princípios. Mas nós devemos gritar em bom e sonoro som, dizendo: nós amamos a Jesus, nós somos discípulos de Jesus. E ainda que os princípios do mundo conflitam com os princípios de Deus, nós vamos dizer: isso é pecado e nós não recuaremos, isso fere a Deus e não tem outra escolha, não tem como nós negociarmos. Luz é luz e trevas é trevas. Mas diante de todas essas coisas, o nosso amor a Deus é colocado à prova, e nós escolhemos se vamos amar ou não. Se nós dizemos: sim, nós te amamos, nós
decidiremos viver. Mas se nós recuarmos e desistimos, nós estamos dizendo como Pedro: não o conheço. Não o conheço. E por que Jesus pergunta a Pedro ali em João 21, você me ama? Porque se nós voltarmos 2 ou 3 dias antes dessa pergunta, Pedro tinha jurado que amava Jesus. Pedro bateu o pé e falou assim: eu te amo e ninguém tira isso. E eu posso provar. Isso está em Marcos 14, do versículo 27. Olha só o que diz. No caminho, Jesus disse: todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galileia. Pedro declarou: mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais farei isso. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, esta noite, antes que o galo cante 2, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu enfaticamente: mesmo que eu tenha que morrer ao seu lado, jamais negarei. Irmãos, Pedro está jurando o seguinte, ele está dizendo assim: ainda que todos esses aí te abandonem, eu não te abandono. Se todos eles te negar, eu estarei ao seu lado. E ele falou assim: Pedro, você não sabe o que você está falando. Hoje mesmo, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Pedro falou assim: o senhor está equivocado, porque eu estou disposto não só a confessar o Senhor diante das pessoas, eu estou disposto a morrer pelo Senhor, ainda que todos não façam isso, eu farei. E o que acontece? Acontece que isso desmoronou como uma criança que vai na praia e constrói um castelinho de areia bem próximo à onda. A primeira onda vem e leva tudo embora. Pedro viu que o seu amor fracassou, desmoronou, e ele não foi capaz de sustentar isso. Irmãos, parece que o ano, a cena só muda, mas o personagem continua o mesmo. Pedro somos nós. Quando você planeja fazer uma coisa, fala: agora eu vou mudar, eu vou fazer isso, isso, isso. Em 3 dias você volta a estaca zero. Quando você fala para alguém, diz assim: não, eu sou outra pessoa, pode confiar em mim, eu mudei, eu não faço mais aquilo e tal, e na primeira demonstração você diz a todo mundo: você ainda é o velho, você não mudou, você continua sendo o mesmo. E isso aconteceu com Pedro. Ele tentou provar, ele tentou dizer e não foi capaz, e isso causou um estrago tão grande no coração de Pedro que ele saiu chorando amargamente e desistiu de ser um discípulo de Jesus e voltou para a pesca. Quando ele faz isso, ele está dizendo com todas as letras: eu não consigo amar a Deus. E eu posso dizer para você o seguinte: você também não consegue amar a Deus. Você é incapaz de amar a Deus. Agora, voltando ao texto de João 21, parece que Deus está fazendo a mesma coisa que ele fez com o profeta Jonas naquela expressão: veio pela segunda vez a palavra de Deus a Jonas. Deus está falando pela segunda vez com Pedro. Por quê? Pedro havia desistido, Pedro havia voltado atrás, mas Jesus vai ao encontro de Pedro, não havia desistido de Pedro, e ele começa, parece que repintar a mesma cena do primeiro encontro que eles tiveram. Lembra que em Lucas 5, eles estão voltando de uma pesca frustrada, nada de peixe, e eles estão lavando a rede? Agora em João 21 acontece a mesma coisa. Pedro diz: vamos pescar, e eles dizem: vou com você. Passam a noite toda, lança a rede, nada de peixe, a ponto de dizer: é amanhã, vamos voltar, não conseguiríamos nada. Chegando perto da praia, o mesmo homem está lá, eles não reconhecem, mas diz: vocês pegaram alguma coisa hoje, filho? Eles dizem: nada pegamos. E Jesus diz assim: então lança a rede de vocês à direita do barco e vocês pegarão. No mesmo instante, o discípulo a quem amava, que era João, diz: Pedro é ele. E diz que Pedro ali viu a rede se abarrotar de peixe, e ele não está nem um pouco preocupado com a pesca. Ele desce do barco, coloca a sua roupa e vai andando, e os discípulos estão puxando a rede para levar os peixes que eles haviam pescado. Ao chegar na beira da praia, Jesus está pronto, tinha feito uma refeição. Nada melhor para reatar uma amizade, uma boa conversa, você fazer uma comida para alguém, chamar: quero que você sente aqui, porque a mesa é lugar de comunhão.
Jesus preparou um peixe, um pão, e falou assim: traga também um dos peixes que vocês pescaram e vamos comer. O texto diz de João 21 que eles comeram. Terminado a refeição, Jesus dirige a Pedro, perto de todos, e faz a pergunta: você me ama? E Pedro ouve essa pergunta, mas a pergunta que Jesus faz é uma pergunta estranha. No versículo de número 15, Jesus vai dizer assim: Pedro, você me ama mais do que estes todos que estão sentados com você? É conflitante. Por que Jesus faz essa pergunta? Parece que Jesus está rebobinando. Os mais novos não sabem o que é isso, né? Quando alugava uma fita, você tinha que ir lá no seu Nelson devolver rebobinada, senão você pagava multa de R$2. Lembra disso? Alguém lembra disso? Tinha que rebobinar, né, irmão Nilson? Mas os mais novos, eu não sei o que falar para eles. Olha só, eu estou ficando velho. Eu não sei o que falar, tipo assim, eu não sei. Rebobinar, vocês entenderam. Você tinha que rebobinar ele está rebobinando a fita um pouquinho. Era igual quem toca CD, queria escutar aquela música do Tião Carreiro, bem antiga. Aí voltava lá, mas tinha que ficar voltando até o ponto exato. Tião Carreiro para os desviados, mas não para os crentes. Mas vamos lá para a pregação. Bom, Jesus rebobina um pouquinho a história. Falou assim: Pedro, um dia você me jurou que me amava e amaria mais do que todos esses aqui. Você ainda continua com a mesma ideia? Jesus poderia ficar convencido com a resposta de Pedro, dizendo assim: sim, o Senhor sabe que eu te amo. Aqui há um trocadilho na expressão grega, né, do amor ágape, que é o amor de Deus, para o amor filéu, que é o amor de amigo. Seria mais ou menos assim: a Camila me perguntar para mim: Igor, você me ama? E eu dizer para ela assim: eu gosto de você, Camila. O que ela estava esperando eu responder para ela? Que eu a amava. Então foi isso que Pedro respondeu para Jesus. Jesus disse: você me ama mais do que esse? E a resposta de Pedro seria: eu gosto de você. Mas não vamos atentar para isso. Jesus poderia ficar convencido, como da outra vez, quando Pedro falou assim: não, Senhor, eu te amo, e se todos te negar, eu jamais te negarei, estou disposto a morrer por você. Só que quando Pedro agora responde que o ama, o que Jesus complementa? Então você vai demonstrar esse amor para mim. Alimente os meus cordeiros. Amor, irmãos, é demonstrado. E a Bíblia fala em Romanos 5,8 que Deus deu prova do seu grande amor ao enviar Jesus Cristo ao mundo para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. Deus provou que nos amou. Porque quando eu e você estávamos todos sujos, ninguém gostaria, nossa vida bagunçada e a gente totalmente distante de Deus. Nós não fizemos nada para que Ele nos aceitasse, mas Ele nos amou. Ele deu prova. E agora está dizendo a Pedro: você terá que dar prova do seu amor para comigo. E isso é estranho. Como Pedro vai dar prova sendo que ele fracassou no seu amor? Jesus repete a pergunta por 3 vezes: você me ama? Parece que fazendo alusão às 3 vezes que Pedro negou lá antes que o galo o cantasse. Porém, a primeira delas difere das demais, porque nas demais o Senhor Jesus pergunta: você me ama? E ele responde: sim, eu te amo. E Jesus complementa: então apacenta ou cuide das minhas ovelhas. Mas na primeira ele fala: você me amas mais do que estes? Sim. E ele vai dizer: então alimente os meus cordeiros. O que está acontecendo aqui? Quando Jesus diz a Pedro: você me ama mais do que estes? Se você não atentar para a história, parece que Jesus está fazendo uma competição, correto? Vamos ver se você ama. Mas não é uma competição, porque Jesus nunca gostou de competição. Quando os discípulos de Jesus tentaram competir quem era o maior entre eles, ou melhor, Jesus os repreendeu drasticamente. Por exemplo, em Lucas 9,46, Jesus fala assim: que o maior de vocês seja semelhante a uma criança. Em Lucas 22:24, ele fala assim: que o maior de vocês seja o menor, que vai servir. Então Jesus aqui não está fazendo uma competição entre eles. Eu acredito que Jesus está fazendo uma comparação. Ele fala assim: você me ama mais mesmo do que a este? Eu quero comparar esse amor mesmo. Então, eu quero mostrar para você qual vai ser a forma. O que Jesus está dizendo assim: você me ama de um amor incomum, não como todos me amam. Então você vai alimentar os meus cordeiros. Irmãos,
Nas outras duas perguntas, Jesus usou o exemplo de ovelhas. Nessa primeira, ele usa o exemplo de cordeiros. Vamos amar a Deus com o nosso entendimento. Qual que é a diferença de ovelhas para cordeiro? Vou pôr ali uma imagem, olha só. Aqui está uma ovelha, aqui está um cordeiro, correto? A ovelha é um animal pronto. Ela está pronta para dar lã, para dar leite e para reproduzir. O cordeiro não. Ele tem lã, mas ele não está pronto para dar lã. Ele pode dar leite se for fêmea, mas ainda não está pronto. E ele tem o potencial de reproduzir, mas ainda não conseguirá reproduzir. Então a diferença é simplesmente essa. A ovelha, ela é um animal pronto. E é por isso que Jesus diz assim, você me ama nas outras duas? Sim. Então cuide das minhas ovelhas. Por quê? Ovelhas, ela já tem capacidade de alimentar sozinha, de tomar decisões, de fazer as suas coisas. Porém, ela precisa de pastoreio, cuidado, proteção, mas ela já tem uma maturidade. Agora, e o cordeiro, que é o filhote? Jesus disse assim, então alimente os meus cordeiros. Cordeiro é uma espécie de um filho. Você não pode falar assim, vai lá e coma. Você tem que fazer a comida dele. Você tem que dar a comida na boca dele. Você tem que limpar. Ele precisa de cuidados especiais. Quando Jesus falou para Pedro, na primeira, você me ama mais do que este, não era competição, era comparação. Que comparação? Se você quer ter um amor em comum que todos não têm, eu vou te dar a receita. Você vai amar as pessoas mais difíceis e complicadas. Aquelas que ninguém quer amar, que para amar ela gasta tempo, gasta dinheiro, exige cuidado. Aquelas que talvez todo mundo corta a volta, são pessoas difíceis, que tem uma trajetória marcada por traumas, que a sua história certamente vai te machucar, vai exigir de você, e você vai precisar cuidar, você vai precisar alimentar, você vai precisar carregar, você vai precisar de estar com ela. Então, se você deseja me amar como prioridade, com amor em comum, essas pessoas precisam também ser prioridade na sua vida. É praticamente isso que Jesus está dizendo a Pedro. Se você deseja me amar com amor em comum. No entanto, como Pedro seria capaz de amar pessoas complicadas e difíceis se ele não foi capaz de amar a pessoa mais perfeita do mundo que ele andou, que foi Jesus? Correto? Ele fracassou no amor para com Jesus. E agora Jesus falou assim, Pedro, se você me ama, então você vai amar as pessoas mais difíceis. E ele deve estar pensando, como? Eu não consegui amar o Senhor, e eu vou amar as pessoas mais difíceis, as histórias mais complicadas? Isso será uma loucura, eu serei incapaz. Quando Pedro prometeu amar a Jesus, que todos o negassem, ainda que todos o negassem, ele estava sustentando o seu amor para Deus no seu amor próprio. E aqui está uma das lições mais importantes do texto, que eu queria que você gravasse no seu coração. Todas as vezes que você se aproximar de Jesus, Ele vai pedir para você amar pessoas. E talvez, se você quiser demonstrar um amor em comum, Ele vai dizer, então você vai amar pessoas também incomuns. No entanto, surge uma pergunta, talvez a mesma que veio na cabeça de Pedro, mas meu amor é pequeno, raso, meu amor não é perfeito, como que eu vou amar essas pessoas que às vezes eu deixo de te amar, Deus? E aqui, a resposta de Jesus, por detrás da conversa de Jesus com Pedro, esconde-se a lição. Quando Jesus falou para Pedro, Pedro, você vai amar as pessoas, Jesus não estava contando com o amor próprio de Pedro, porque Ele sabia que o amor próprio de Pedro é igual ao meu amor. Nós somos incapazes de amar a Deus e de amar as pessoas. Quando Deus nos chama para amar as pessoas difíceis, sabe o que Ele está pensando? Ele não está baseando no seu amor próprio. E no que Ele está baseando? No tanto que você foi amado por Deus. Então o segredo de nós amarmos as pessoas não é o tanto de amor que nós temos, mas é o quanto de amor nós fomos amados. Deus não está contando, você até pode dizer assim, Deus, aqui está a minha vida, olha o tanto de amor que eu tenho, está praticamente quase na reserva. Não é isso, Igor. Eu não estou contando com o seu amor. Você descobre que você é capaz de amar pelo tanto que você foi amado por mim. Porque o amor de Pedro, por mais perfeito que fosse, ou o seu amor por mais perfeito, bonzinho que você seja, ele
é incapaz de amar alguém, de transformar a vida de alguém. E por mais mal, ruim que você seja, não importa, está na mesma balança. Os nossos amores são incapazes de amar a Deus e amar as pessoas. Mas tanto eu seja bom ou tanto eu seja mal, o amor que pode amar as pessoas é o tanto que eu fui amado. Vocês lembram da mulher que se aproximou de Jesus, a Cirofenícia, ou a mulher cananeia, e estava na casa de um homem chamado Simão, e ao aproximar-se de Jesus, ela se dobrou aos pés dele, enxugou os seus cabelos com lágrimas, molhou os seus pés com lágrimas, enxugou com seus cabelos e perfumou os pés dele, a ponto que aquele fariseu disse assim: ele não é Deus, porque se ele for, sabia quem é essa mulher. Aí Jesus falou assim, começa a contar uma parábola, ele sempre faz isso. Havia 2 credores e o Senhor chamou os 2 para prestar conta. Um devia 500, outro 50. E chamando os 2, nenhum dos 2 tinha como pagar. O de 500 pediu perdão, o Senhor perdoou. O de 50 pediu perdão e o Senhor perdoou. Quem amarás mais aquele Senhor? Aí o fariseu disse: o que foi mais perdoado. Aí Jesus disse: exatamente. Por quem a quem muito perdoa, muito ama. E a quem pouco tem a compreensão do amor, pouco se ama. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: a compreensão que você precisa ter do tanto que você foi perdoado e amado por Deus. Que quando você perceber exatamente essa certeza e essa segurança, você será capaz de amar as pessoas. Por quê? Porque Deus está contando com o amor que Ele te amou. Você não tem amor, você é amado. Você foi amado por Deus, e quando eu entendo que eu sou amado e fui amado por Deus, aqui está a prova que Deus pode transformar e amar alguém, porque Ele me amou ainda quando eu era pecador. Ele me amou e não fez conta de quem eu era, e Ele insistiu em me amar como amou a Pedro. Então quem Ele não pode amar? A todos Ele pode amar. E quando alguém receber esse amor que transforma, isso será a realidade mais importante da vida de alguém. Então, quando você decide viver para amar a Jesus e desfrutar de todo esse amor que Ele tem te amado, isso te conduzirá a pessoas, porque você desejará transbordar todo esse amor. Por vezes nós pensamos que o nosso amor é pequeno, que não podemos servir as pessoas, que aquilo jamais transformará a vida delas. Mas não é desse amor que Jesus está falando, é do amor de Deus. Você vai compartilhar o amor de Deus porque você foi muito amado. Jesus estava cercado pelos discípulos num momento de comunhão e refeição. Mas Ele dirige a Pedro a pergunta: você me ama? Irmãos, entendam que essa pergunta, você me ama, Jesus está fazendo para você. Ele não está fazendo para a igreja. Não é do tipo assim: igreja, você ama Jesus. Não é isso. Não é para o seu irmão, não é para outra pessoa, é para você. Essa resposta é só sua. É uma resposta, é uma pergunta pessoal. E eu não transfiro ela é intransferível, indesculpável. Como é que está o seu amor para Jesus? Você o ama? E se você olhar em João 21, a conversa de Jesus com Pedro termina no versículo 19, que Jesus diz a Pedro o seguinte: Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. Mas espera aí, Pedro não era discípulo de Jesus, ele havia desistido, ele havia voltado para a pesca. Mas Jesus foi até Pedro dizendo: Pedro, eu ainda posso insistir com você. O seu amor pode ter falhado comigo, mas o meu amor nunca falha para você. E é esse amor com que você foi amado agora que vai transformar a vida das pessoas. O tanto que você foi amado. E se você permitir que esse amor envolva a sua vida, eu quero dizer, Pedro, nós podemos amar as pessoas juntos. Irmãos, a realidade mais importante de todas as suas manhãs é você sair da sua casa sabendo que você é amado por Deus. Se você sair com essa dúvida, certamente você pode se frustrar. Você é presa fácil. Porque foi essa dúvida que Satanás lançou no coração de Jesus: se você é o Filho de Deus, não era para você estar passando necessidade nesse momento de prova. Mas Jesus não tinha nenhuma dúvida desse amor.
E se você permitir que esse amor envolva a sua vida, é com esse amor que Deus vai transformar o mundo. É esse amor com que Deus deseja que você o ame. Porque o maior de todos os mandamentos é amar a Deus. E Deus deseja que você o ame de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E é esse amor com que você foi amado que vai transformar a vida das pessoas. Então você não é pequeno para amar as pessoas. O seu amor não é insignificante. Deus não está contando com o amor que eu tenho. Deus está contando com a percepção que eu tenho de o tanto que eu fui amado. Irmãos, uma pessoa pode chegar e te difamar, te falar o que você era, o que você fez. Tudo isso vai demonstrar o quanto Deus pagou por você. Não é para deixar a gente triste. É para valorizar a obra da cruz. Eu custei caro. Olha o tanto que Jesus pagou por mim. E é esse amor que as pessoas falam assim, então foi por isso mesmo que eu estou seguindo a Ele. Porque Ele me amou quando eu era tudo isso que você sabe que eu era. E se Ele foi capaz de me amar, Ele também é capaz de te amar. E é esse amor que Deus transforma o mundo. Então, irmão, a pergunta é: você ama a Jesus? Essa pergunta é sua. Essa resposta você que dará a Ele. Mas nunca esqueça, você não transfere ela para ninguém. Você não apresenta desculpas. Por quê? Porque Deus te amou como você fosse a única pessoa desse mundo. E quando Ele pedir contas desse amor, Ele também vai pedir como você fosse a única pessoa desse mundo. Mas se você desfrutar desse amor, todas as outras coisas parecerão pequenas e insignificantes se comparada a esse amor. E é este amor com que Deus deseja que nós amemos a pessoa. Como uma pessoa vai ser transformada? O dia que ela descobriu o quanto Deus a ama. E esse amor envolver a vida dela. Você tem amado a Jesus? Se coloque em pé, vamos orar. Eu gostaria que você fosse para sua casa com essa reflexão. E você fosse tão sincero a Deus. Pai, oramos sem saber o que falar. Porque o nosso amor, às vezes, tem terrivelmente fracassado em relação a Ti. E talvez a fuga mais impossível que um ser humano experimente é tentar correr do seu amor. Porque ele não é igual a neblina que amanhece e daqui a pouco o sol vence ele. Ele permanece todos os dias. Se amanhã eu desistir de te amar, Jesus, na primeira pessoa talvez, ou no primeiro lugar que eu chegar, eu vou ver o tanto que o Senhor me ama, que o Senhor continua me amando. E talvez isso seja o golpe mais duro para um coração. Entender que independente de eu estar te amando ou não, o Senhor continua me amando. Eu oro para que todos que aqui estão experimentem esse amor e respondam a esse amor ao Senhor. No nome de Jesus. O que nos transforma é esse amor. E eu sei que cada um aqui tem a sua história, Deus. Talvez vieram aqui marcada por fracassos, derrotas, tristezas e traumas. Mas tudo isso pode ser refeito por causa do seu amor. Toda a história tem um recomeço diante de Jesus. Pedro experimentou isso. O Senhor não está contando com o nosso esforço, mas o Senhor está contando com a nossa resposta em desejar esse amor e em te amar. É o seu amor. Se esse é o maior de todos os mandamentos, eu preciso amar, eu preciso desfrutar desse amor. É esse amor que transformou minha vida, é esse amor que vai fazer da minha vida permanecer vibrante, nunca se esfriar, o amor permanecer como uma chama.
É esse amor que vai transformar a vida das pessoas. Então eu peço, Espírito de Deus, derrame o amor do Senhor sobre os nossos corações agora, para que as pessoas, meus irmãos, criem uma expectativa de recomeçar, de reviver, de reacender esse amor, de te amar acima de tudo, de amar de uma maneira apaixonada o Senhor, Deus, de amar o Senhor acima de todas as coisas, de recomeçar a nossa caminhada contigo depois de uma desistência, depois de um fracasso, depois de uma negação, mas entender que o Senhor continua nos amando e é esse amor que transforma a nossa vida. Então, Deus, derrama o seu amor sobre os nossos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço, Pai.